de vocês. Estamos ao vivo, tudo certo? Estou aqui, pessoal, então, novamente, na nossa Semana Eduque com Carinho, e hoje está super especial, como já divulgamos, né? Estamos aqui hoje com a doutora Lídia, ela é autora do livro Eduque com Carinho, doutora em psicologia, e gostaria também de apresentar a Juliana Pinheiro, minha parceira aqui no nosso projeto. Quer falar um pouquinho, Ju, sobre você e depois a doutora Lídia falar um pouquinho dela, da experiência. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do currículo antes de iniciarmos, não é verdade? O áudio, Ju. O áudio fechado. Pronto. Então, eu sou Juliana Pinheiro, sou neuropsicopedagoga, eu atendo transtornos, dificuldades de aprendizagem, a gente trabalha junto aqui em Cascavel, no Paraná, e hoje nós estamos com a doutora Lídia, porque nós estamos começando com o curso, né, do Programa de Qualificação e Interação, né, de Melhoria da Qualidade Familiar, e a gente está iniciando ele no online. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o programa especificamente, o livro que a doutora Lídia tem, que faz o suporte do programa, que é o Eduque com Carinho, para a gente poder estar conversando um pouco mais sobre isso também. Ótimo. Agora a vez da doutora Lídia. Fique à vontade para se apresentar, falar das suas experiências. E muito gratidão em ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom nessa quarentena enorme que nós estamos, como é bom estar com os outros, né, e colaborar nessa situação que muitos pais estão mais complicados, e professores. Então, eu sou Lídia Natália Dobriansky Weber, eu sou psicóloga já há 40 anos, já sou professora aposentada, fui professora, assim, 1 ano e meio depois que eu me formei em psicologia, eu já estava dando aula na universidade, foi uma coisa meio doida, assim, então, já sou professora aposentada do Departamento de Psicologia da Federal, mas eu continuo como professora sênior só no mestrado e doutorado em educação. Professora sênior significa professora de graça, viu? A gente gosta tanto que mesmo se aposenta, a gente continua, né, orientando, e sempre é maravilhoso. Hoje mesmo nós mandamos trabalhos para o Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia, então vem meus ex-doutorandos, tem uma porção de ex-doutorandos que já são professores, e num minuto nós fizemos lá em 40 minutos, porque nós esquecemos do prazo, e já fizemos, já bolamos, já pegamos o resumo, enfim, é uma delícia. Eu trabalho com diferentes áreas, talvez a mais forte seja práticas educativas parentais, trabalho também com abandono e adoção, também há muitos anos, trabalho relacionamento amoroso, trabalho psicologia positiva, que ando estudando já há muitos anos, com muito afinco, e ando apaixonada por ela. Né? Já bolamos, já pegamos o resumo, enfim, é uma delícia. Eu fiz aqui, eu hoje estou... Por que eu estou falando? Repetiu. Não, desculpa. Desculpa, doutora Lídia. Falei um Seguimos. Enfim, é muito bom a gente trabalhar com relações humanas, né? As especificidades de como se dão as relações. Eu sou da área da análise do comportamento e agora da psicologia positiva também, e acho que as duas se complementam de uma maneira muito bonita, de entender essas relações, como que são as contingências. Às vezes, quando a gente fala com pais, ou com professores, ou com outras pessoas, elas não conseguem entender, não, mas criar filhos é assim, é natural, todo mundo sabe, a gente foi filho, então nós sabemos como criar os filhos, e hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que é isso que nós vamos discutir hoje.
Nós estamos num outro mundo, muito diferente, muito rápido, e sim, os pais precisam aprender novas questões que antes não eram nem discutidas. Antes a criança era considerada um ser inferior, então ninguém nunca prestava muita atenção nela. E hoje, em diferentes momentos, em diferentes países, continentes, existem programas de orientação e treinamento para pais que são muito bem-sucedidos. E nesse nós vamos conversar hoje. Ótimo. Quero agradecer então você, doutora Lídia, por ter aceitado o convite, tá? E saiba que estamos muito felizes por essa oportunidade, assim, para falar bem a verdade, quando a Ju disse que você tinha aceitado, eu fiquei muito feliz. Ah, claro. E a Ju também, né? De verdade, gratidão por isso, porque querendo não estar aqui com você é uma possibilidade de dar autoridade para o nosso curso aqui na nossa região, que é novidade também para o pessoal, tá bom? E aprender mais, né? Muito. E aprender mais. Aprender o resto da vida. Eu estou aprendendo mais. Isso que é o bonito da experiência humana. É infinita a aprendizagem, não é? Ótimo, muito bom. Então, preparamos algumas perguntas para a doutora Lídia aqui, pessoal, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para ela também. Aproveitem essa oportunidade, participem aqui com a gente. Então, tem os comentários ali que eu vou ir lendo para vocês conforme o pessoal vai fazendo perguntas também, tá bom? Porque o legal do ao vivo é isso, a interação das pessoas com a gente, certo? Então, gostaria, sim, doutora Lídia, que você contasse como que surgiu, assim, essa ideia do curso, do programa, assim, como que você organizou tudo isso, como que foi que você sentiu essa necessidade de criar esse programa que é tão interessante, que já deve ter beneficiado muitas famílias? Então, é muito interessante, porque na época as outras duas autoras deste programa, que são a Olivia Brandenburg e Ana Paula Vieser Salvador, quando a gente iniciou esse programa, elas eram alunas de graduação. Elas foram autoras do programa enquanto alunas de graduação, mas eram alunas excepcionais. Hoje a Ana Paula é professora na universidade, já ficou no meu lugar, então quando eu me aposentei, ela fez concurso. A Olivia é uma psicóloga, as duas já têm filhos. Mas na época nós pesquisávamos, a nossa mote era pesquisa. E uma das áreas grandes de pesquisa era pesquisa com pais e com filhos, pais e filhos. O que os filhos estão falando dos pais, o que os pais falam com filhos, estilos parentais. Nós criamos uma escala também durante 3 anos, que é a escala de qualidade na interação familiar. Para criar uma escala, quem não trabalha em pesquisa, é um trabalho imenso. Nossa! Quando vinham as respostas, a gente analisava os dados e jogava no computador, e estatística, tudo aquilo para saber se realmente estava funcionando, nós começamos a perceber as respostas e entrevistávamos crianças e vinham muitas reclamações dos pais, muitas. Dizendo, mas meu pai ou minha mãe não me dão bola, eles não prestam atenção em mim, ou eles me batem. A gente tinha várias pesquisas, tem já publicadas há tempos, sobre punição corporal, inclusive, sobre transmissão intergeracional, sobre várias questões. E nós começamos a pensar, mas espera aí, mas por que existe tanto problema entre pais e filhos? O que nós podemos fazer sobre isso? E aí começamos a pesquisar programas para pais. Né? No Brasil, basicamente, não tinha. Isso era 2002, quando nós criamos a primeira versão do programa. Né? Ele, eu acho que é um dos pioneiros no Brasil. Não, antes dele tinha o da Maria Luísa Marinho, de Londrina, que fez um programa também para pais, e acho que depois foi o nosso. E a gente começou a pesquisar muito, nós fizemos vários protótipos, era apostilado, né? Era uma apostila, e a gente abriu na universidade como um projeto de extensão,
e colocamos na mídia. Como eu falo muito aqui no Curitiba, no Paraná, na mídia, a gente colocou na mídia, olha, programa para pais, orientação para pais. A gente atendia na universidade, qualquer tipo de pais, e atendíamos em escolas públicas, em igrejas também. Era um projeto de extensão, então os alunos iam lá. E chegou que tinha fila de espera para fazer esse programa, né? Ele era gratuito, obviamente, era um projeto de extensão, mas com tudo isso nós fomos aperfeiçoando, nós testamos. Ele tinha uma sequência, depois ele mudou um pouquinho a sequência, porque a gente vai percebendo, enfim, o que funciona em determinada comunidade. Era interessantíssimo, porque, por exemplo, quando a gente fazia na universidade, geralmente era sábado de manhã, esse era um ótimo horário para fazer, a gente tinha no mesmo grupo pessoas muito diferentes. Às vezes, no mesmo grupo de pais, eu tinha uma empresária e a moça da limpeza ou que vende doce ali na esquina. Isso era fascinante, sabe, Luzia e Juliana? Isso era fascinante porque a gente vê que não o nível socioeconômico, não é, sabe, não é o quanto tem, não é nada disso, são as habilidades que precisam ser aprendidas de novo. E nós fizemos com muitas e muitas e muitas famílias. Hoje ele ainda existe na universidade, a Ana Paula Salvador ainda aplica como um projeto de extensão. Eu, como mudei lá para a educação, eu só trabalho com pesquisas com ele. E um dos diferenciais que a gente escolheu exatamente esse projeto para trabalhar é essa pesquisa toda, já ter essa sistematização, ter esse estudo anterior. Uma das coisas que a gente costuma falar, né, doutora, que não é o que eu acho que é importante para os pais saberem. Não é o que a Juliana acha, não é o que a Luzia acha, é o que foi estudado por vocês durante muitos anos, dentro da sequência, inclusive, de conteúdos, de que realmente são fundamentais para que melhore a interação familiar, melhore essa qualidade dos pais na interação com os filhos, né? Então, isso para a gente, assim, foi um diferencial. Quando a gente começou a falar, vamos trabalhar com os pais, estamos nesse momento, os pais estão precisando, opa, vamos lá no curso. Eu tinha feito o curso, né, em 2017, eu sou da turma de 2017. Primeiros, Eu falei, então vamos lá, vamos resgatar o curso. E assim, eu coloco para todo mundo a generosidade que a senhora teve de transformar o curso para um online para a gente, sem custo, sem nada, de toda generosidade mesmo, de doação, de nos assessorar, e até hoje, porque a gente manda o WhatsApp, né, para a senhora toda hora, querendo tirar dúvida de como fazer, mas assim, de nos assessorar para que a gente possa levar esse trabalho agora para o online e estender isso também para essas famílias que não estão podendo ainda se aglomerar, né? A gente não está podendo fazer o grupo vivencial como antes. Isso mesmo. Então, vou dizer como minha mãe falava, que senhora, eu não sou senhora, viu? A senhora está lá no céu. Minha mãe era uma graça, ela vivia dizendo isso. Enfim. Eu sofro com isso, viu? Porque ontem também, ontem no anteontem, tinha um neurologista novinho. Eu falei, ele tem, acho que, idade para ser meu filho. E eu, o doutor, o senhor. Que graça, né? Então, eu acho que é interessante, é um programa que a gente tem muito orgulho, ele é muito utilizado, já fiz, então, o curso para mais de 1000 facilitadores, mas ele é utilizado por outras pessoas, ele é muito copiado, ele é muito plagiado, infelizmente, se plagiasse corretamente, mas tem gente que copia pedaços e faz outro, e diz que criou um, copiando toda a sequência do nosso. É feio, né? Use o que já existe. Mas o que é interessante é a gente testar, realmente fazer fazer o que ele seja válido. Um dos últimos testes que foi feito foi com uma doutoranda minha, Edmárcia Manfredin Villa, da Universidade de Londrina, fez um estudo muito rigoroso, um estudo experimental,
Ela é professora da UEL, da Universidade de Londrina, e ela pegou as mães que estavam com os seus filhos na fila de espera para a clínica, ou seja, as mães diziam, meus filhos têm problemas, então eles têm que participar lá da clínica e tem uma fila de espera para participar gratuitamente, etc. Nós pegamos essas mães, ela dividiu em 2 grupos completamente aleatórios, um dos grupos recebeu o programa, participou do programa, e o outro ficou esperando, sem que os filhos participassem e sem participar do programa, é o que a gente chama de grupo controle, né? Então, você tem um grupo experimental e um grupo controle, e no final ela mediu que diferenças que houveram entre os grupos. E as questões foram interessantíssimas. Interessantíssima, ela defendeu no final do ano, tem a tese para quem tiver interesse, muito, muito bacanas. Você veja que de 10 mães que participaram do grupo experimental, que diziam, meus filhos têm problemas, e eu vou levar eles para a clínica, de 10 mães, 8 mães tiraram os seus filhos da fila de espera da clínica. Eram questões comportamentais que foram ajustadas. Eram questões delas, comportamentais, né? Delas e dos filhos, porque nossos filhos são a gente também. Então, é fascinante, sabe? A gente nem a gente acreditou naquilo. Eu falava, nossa, como é bom mesmo. Claro que não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas do universo, não. Tem problemas bastante sérios, mas este é um programa chamado, como outros que existem pelo mundo, chamado de um programa universal, ou seja, ele serve para qualquer família. Não existem programas mais específicos que servem já para quando existem problemas, né? E esse pode servir se existe problemas ou não. Então, ele é interessante porque, na verdade, não é, Juliana e Luzia, a tarefa de educar filhos, eu sempre digo, eu acho que é a tarefa mais difícil que existe. Não é brincadeira, não é fácil. E a gente precisa aprender, a gente não está o tempo todo aprendendo coisas. Então, por que não refletir e aprender e vivenciar, né? Agora, online, e se veja, essa, como você falou, né, Juliana, a gente tem que se adaptar. Uma das coisas que eu sempre falava para vocês e que está no nosso programa, assim, o programa é vivencial, o programa não pode ser aula, não é palestra não muda comportamento, mas agora nós estamos num outro mundo em que fizemos adaptações, mas nesse jeito online, ao vivo, é muito bacana e pode, sim, trazer satisfação para todos os lados, não é? Não, com certeza. E essa questão do vivencial é outro diferencial do curso que faz com que a gente se apaixone por ele. Porque teoria, a gente sabe que às vezes motiva, a pessoa fica motivada naquele momento, mas se ela não passa pela prática, se ela não passa pela repetição, isso depois para ela consolidar, né, a gente vê que é muito mais complexo, muito mais difícil. Então, e aí a gente diz, o que é vivencial? É experiencial. A gente consegue mudar um comportamento quando você reflete sobre ele, quando você se emociona, quando aquilo te traz alguma reflexão. Senão seria muito fácil, basta eu ler aqui, ó, não faça isso, faça aquilo. E a gente sabe que não consegue mudar. É claro que não é também, às vezes, você fazendo, mesmo você tendo uma vivência, que você vai mudar de um dia para o outro. É preciso um treinamento. O nosso cérebro, a gente diz, você que é neuropsicóloga, né, Juliana? Nosso cérebro é um órgão econômico. E a gente sabe que vai sempre para o mesmo lugarzinho as coisas que você está habituado. Então, a gente tem que fazer tudo de novo para ter novas questões e para o cérebro se habituar a novos comportamentos. E como que nós aprendemos, né,
Assim, a cada experiência nova é um aprendizado, é um reforço de estímulos, é repetindo, não é, doutora Lídia? Você que é da análise do comportamento vai poder dizer muito melhor para a gente isso, né? Porque, assim, o que eu ouço muito na clínica, até mesmo dos pais, assim, meu filho não aprende, meu filho tem muita dificuldade, é difícil colocar limites e regras, mas muitas vezes esses pais não se dão a oportunidade do aprendizado, né? Então, quando eles se abrem para esse aprendizado, fica tudo mais fácil, né? Então, a gente tem que ser humilde sempre. Nós precisamos aprender o tempo todo, O todo tempo mundo. todo. Não é porque nós fomos filhos que a gente sabe como agir necessariamente. Às vezes, Sim, nós tiveram pais mais coerentes ou pais que refletiram sobre as questões, às vezes não. E tem uma questão na psicologia chamada transmissão intergeracional, que é complicada. A gente tende a repetir coisas que fizeram com a gente, se a gente não sim. para e repensa sobre essa questão. Então, nós temos que estar abertos para, né, refletir sobre as questões. E as pessoas esquecem, eu falo isso muito no curso, né, Juliana, que uma criança e um adolescente, e o adolescente vai até mais ou menos uns 30 anos, hoje a gente sabe, né? Eles estão em desenvolvimento. Então, nós somos os adultos, nós precisamos dar os modelos. E os pais, vejam, também não são perfeitos. Os pais se estressam, os pais têm um monte de coisa para fazer, os pais têm problemas, os pais têm. Mas escolheram ser pais. Então, a gente sempre fala: olha, que pensar muito quando você decidiu ter filhos, porque é uma longa tarefa, é uma tarefa até o fim da vida, né? E sempre a gente diz assim, quando você está ensinando o seu filho, na verdade, você está ensinando como ele vai agir com os filhos dele, né? Então, é uma longa história. E a gente tem que ter essa questão, algumas coisas são práticas, algumas coisas a gente reaprende, né? Como falar mais sim do que não, como não dar ordens desnecessárias, como acabar com aquela questão de que a criança tem que me obedecer a qualquer custo, porque eu tenho autoridade. Uma coisa é ter autoridade, outra coisa é ser autoritário, né? E a gente sempre diz assim, o mundo muda muito rápido. E nas últimas décadas foi tão rápido que às vezes a gente não dá conta. Eu, que já sou antiga aqui, olha, tem coisa que eu correr atrás, viu? Porque você veja, eu sou do tempo do disco de vinil, daí tinha o disco de vinil, depois tinha o CD, depois tinha o Walkman, depois tinha a fita cassete, depois tinha o iPod, depois não sei. Hoje está tudo na nuvem, hoje é o streaming, Tudo nada, streaming. tudo é streaming. Hoje eu tenho um aparelhinho lá na minha cozinha que meu filho achou aqui, que eu ganhei uma vez numa loja, nem sabia o que era, né? É o Google Nest. É o Google Nest, vocês conhecem o Google Nest? Você fala com ele, é um troço desse tamanho, põe lá na cozinha, eu chego para ele, eu falo com ele, toque o Spotify da Lili e ele começa a tocar. É outro mundo. Então, imagine Outro mundo. ações humanas. A gente tem que correr, a gente vai atrás, a gente aprende e acha que com as relações ou com a criação de filho continua tudo igual e vai na palmada e obedeça e cala a boca. Não. Hoje, as crianças e os jovens, e até crianças, elas praticamente têm o mesmo conhecimento dos adultos. Antigamente não tinha. Antigamente os pais falavam para a gente, olha, quando você crescer, viu, eu te conto isso, eu te falo. Hoje, se você não responder, hoje a criança vai lá, tique-tique lá na internet e vai descobrir, bem ou não. Então, isso tem que ficar claro para os pais. É mais difícil educar hoje do que há tempos atrás, porque nós não podemos ter as mesmas questões,
né? Não tem mais como algumas questões que a gente fazia, e precisa se adaptar a todo esse mundo que é mais difícil. Hoje eu preciso monitorar o que meus filhos estão vendo na internet. Antes não precisava. Essa aprendizagem que a gente tem falado, né, é que realmente assim, houve uma mudança cultural, uma mudança social, e a gente não deu as ferramentas certas, não foram passadas para os pais. Então, isso que a gente sente, assim, muitas famílias realmente sem direção de como fazer, o como não se tem, sabe que não pode ou sabe que não deve, mas não tem o como fazer. E o curso ele traz exatamente essa base de como ter a relação, né? Como se falar adequadamente, como colocar uma regra de uma maneira simples, objetiva, mas coerente, coesa, né? As questões da comunicação assertiva com os filhos, dos estilos parentais, de se reconhecer, analisar sobre o seu estilo e trabalhar com a família em cima disso, a questão do amor incondicional. Então, dentro dessa, uma das coisas que para trabalhar a autoestima, a autonomia da criança. Então, todos esses pontos são pontos que são estudos mesmo, que a gente tem que estudar, voltar. Eu tenho falado essa semana toda nas lives. Quando eu fui fazer o curso lá em Curitiba, do Eduque, eu fui fazer como mãe. Tanto que as dinâmicas todas, todo mundo perguntava, eu falei, não, eu estou aqui como mãe, porque eu quero aprender para ser melhor com o Arthur. E melhorou muito a nossa relação. Melhorou muito. Agora ele está com 11. Estamos agora mudando de nível. Estamos passando para a nova etapa. Vai piorar. Dá uma pioradinha, né? Estamos subindo de nível. E o legal de estar aplicando o curso também agora é isso, porque a gente vai aplicando e a gente vai estudando de novo. Eu adoro trabalhar com essas metodologias, porque toda vez que a gente está trabalhando, a gente está aplicando na gente de novo também. Isso. Então, a gente está estudando, está ficando mais atenta a determinados pontos que, às vezes, no dia a dia a gente acaba passando. Então, assim, estar nos grupos, eu acho uma delícia, né? Que a gente vai trabalhando esses pontos e aí revivendo isso em casa. Então, a gente trabalha junto, porque nós fazemos parte, a gente, do grupo, né? Junto com os pais. A gente vai estar mediando, vai estar conduzindo o processo, mas a gente vivencia junto com eles o processo também, né? É fascinante toda essa aprendizagem, todo esse relacionamento. Sabe que teve uma outra doutoranda minha, até essa que eu falei hoje, a Thais Gutstein, que também é fascinante, já é doutora, também é professora na Unipar, Francisco Beltrão, e ela modificou o programa, ela fez uma adaptação do programa para professores. Já saiu o livro, ela já defendeu. Mas, eu já comprei o livro, já. Bonito. Ela acabou de fazer uma nova aplicação, tudo certinho, de grupo controle, de antes, pré-teste, pós-teste, não sei o quê, e é impressionante. Professores também precisam muito de como lidar com as relações. Tem coisas que são técnicas, não é, Juliana e Luzia? Tem coisas que a gente precisa aprender, que antes se falava de uma forma, ou nós aprendemos de uma forma, e agora é de outra. Por exemplo, elogiar. A gente sempre fala muito em elogiar, né? Elogiar é sempre importante, aquela coisa, mas tem jeitos, tem modos de elogiar. Então, em vez de você dizer para a criança, nossa, você foi um anjo, você descreve o comportamento, que bacana, você foi muito generoso em ajudar a sua irmã a arrumar todas as revistinhas no armário. Então, o que você está fazendo? Você está mostrando, você está sinalizando para a criança que o comportamento, qual comportamento é bacana, qual foi legal, qual ajudou. Né? O que você... Então, você elogia o esforço e o processo, que é bem o contrário do que os pais fazem. Às vezes, eles elogiam e só assim, ai, você é lindo, você é muito esperto, você é campeão. Tudo bem, de vez em quando, fazer isso, mas aproveite
e elogie o processo, o comportamento. Nossa, esse desenho, eu adorei essas cores que você usou, esse roxo com esse verde e esse amarelo, muito interessantes ficaram. Então, o que que a gente percebe? Dá trabalho, né? Educar um filho, dá muito trabalho, não é? A Luzia já tem filho? Ainda não. Eu tenho a Ana Luísa, de 4 anos. Que amor. Quatro, então tá. Eu me esforço para aplicar tudo que eu aprendi com ela, mas igual vocês, a gente sempre fala aqui, a semana inteira nós estamos falando, né, Ju? Dá trabalho. Então, Dá 4 muito trabalho. anos, ela pelo menos já saiu daquela fase, às vezes os pais não entendem. Esses dias eu estava onde? Acho que no cabeleireiro, há um tempo, nesses dias não, faz muito tempo que eu não vou no cabeleireiro. Ah, mas tá bonito o cabelo. Um pozinho mágico, porque senão ia estar tudo branco aqui. E alguém falou lá que o filho de 1 ano e meio fez não sei o que, e ele tascou-lhe uns tabefe na criança. 1 ano e meio. É aquela fase, 1 ano, 2 anos, até com os 3 anos, vocês sabem, a criança, ela tem as emoções, mas o controle das emoções ainda não. Então, ela não consegue, então não é culpa dela, o cérebro ainda não se desenvolveu o suficiente, e os pais precisam entender. Então, não é porque ela é malvada, porque ela faz birra, porque ela não sei o quê. Às vezes, uma criança nessa idade também passa por estresse, por tristeza, por medo. Às vezes não é birra, às vezes ela precisa de um abraço. E saber reconhecer essas questões é muito importante. Nem sempre é fácil, mas é importante. Eu sempre digo que uma das coisas o que a gente mais leva da vida, sabe? São os relacionamentos, são os afetos. Nós sabemos disso agora, nessa quarentena, nessa pandemia. O que é mais importante? As 1000 blusas que você tem no armário ou você está aqui fazendo uma live, né? E aprendendo, e se divertindo, ou ajudando alguém? Então, nós podemos passar isso para os nossos filhos, né? As relações são as mais importantes coisas que nós temos na vida. Então, tem que fazer um sacrifício, sim. Tem que fazer um sacrifício, às vezes desligar a televisão, né? Às vezes brincar com aquela criança, que é o que mais ela precisa, porque você está dando modelos. Essa questão até a gente entender as idades, entender que não vai ser uma vez que você vai falar para a criança que ela vai fazer. Ela vai precisar de várias vezes, de vários momentos, de você repetir em momentos, às vezes, diferentes, o mesmo comando para ela generalizar, né, doutora? Internalizar, generalizar a situação. E demanda, sim, essa dedicação. Né? É o que a gente fala, dá trabalho, como tudo que a gente faz. O trabalho, o nosso estudo, quando a gente escolheu a nossa profissão, a gente não se dedica e não dá, ou a gente por acaso aprendeu, né, de uma hora para outra, foi mágico. Não foi, né? É muita dedicação, é muito tempo que a gente gasta estudando, pesquisando e buscando melhorar. Com o filho, com as nossas relações, é a mesma coisa. Para a gente ter um bom resultado na educação dos nossos filhos, ela demanda que nós estejamos com eles. A gente precisa estar dedicando tempo, dedicando estudar, saber mais sobre eles, entender o seu comportamento, entender, igual você falou ali, às vezes ele está fazendo uma birra, o que ele precisa de um abraço. É entender por que a criança, naquele momento, está se comportando. Às vezes é birra. Sim, às vezes precisa de um direcionamento mais firme, né? Dentro do que está combinado, dentro das regras combinadas da casa. Mas, às vezes, naquele momento, ela precisa ser acolhida, porque ela pode estar com medo de alguma situação que está acontecendo e não está sabendo lidar com isso. Mas eu só consigo identificar se eu conheço meu filho, se eu convivo com ele,
Se eu sei como ele reage. As técnicas do que eu posso fazer, porque algumas são técnicas, né? Você sabe, você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, é preciso tempo para estar com os filhos. E aí as pessoas dizem, mas é melhor qualidade do que quantidade. Sim, com certeza, mas quantidade de 10 minutos por dia também é muito pouco. Então, você tem que compensar. Sim, tem gente que trabalha, que chega tarde, tem situações complicadas, mas aí você tem que compensar no final de semana. Nós temos uma pesquisa, que uma das muito interessante, também foi uma aluna de mestrado, Cláudia Tucunduva, que a gente ela entrevistou adolescentes, cerca de 700, 800 adolescentes, que responderam sobre os seus pais, sobre as práticas educativas, aqueles questionários enormes lá de estilos parentais, práticas educativas, e nós cruzamos com a profissão de mães e de pais. Que bacana! Então, vocês acham que os filhos, porque é a percepção dos filhos, que profissão que os filhos acham que tem as melhores e as piores práticas educativas? O que vocês diriam? Não vão chutar? Até medo. Não vou nem chutar. Não vou nem chutar também. Então, essa foi a nossa questão também, sabe? A gente esperava que os psicólogos tivessem as melhores práticas educativas. E você sabe que não foram. Isso eu fiquei muito triste. De maneira geral, os psicólogos conversavam mais, isso era bacana, mas estavam em terceiro lugar daqueles que mais batiam nos filhos e gritavam. Que vergonha que eu fiquei. A gente escuta isso. De maneira geral, quando a gente olhava todas as questões, também tem publicado, quem tiver interesse, né? Práticas de pais e filhos, Cláudia Tucunduva. Escrever aqui no comentário. Um cachorro latindo ali, alguma criança. Quando você junta todas as questões, quem tinha as melhores práticas educativas, segundo os filhos, eram professores. Isso é interessante a gente refletir. Por quê? Por uma coisa que você falou, Juliana. Professor sabe que vai repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 15 vezes, porque faz parte da questão. Não é assim, eu já falei e vai ter que falar muitas vezes, porque seu filho está em desenvolvimento. Crianças, adolescentes, jovens adultos. E, para tristeza, vocês sabem quem que tinham as piores práticas educativas? Dos pais eram militares e das mães eram donas de casa. Olha que triste. Aquelas que têm o maior tempo. Porque você falou isso, né? Você tem que ter tempo, não basta ter tempo. E aí a gente tem que refletir com os pais, vocês têm que refletir até essa questão da mulher, a questão da mulher e da criança na história da humanidade são complicadas. Tanto a criança era um ser imperfeito, quanto a mulher tinha pouco valor também. E a mulher só tinha valor para o quê? Para ter filhos e para cuidar da casa. E hoje ainda muitas se mantêm nessa questão do que eu tenho que ter minha casa perfeita, em especial as donas de casa. É a perfeição. Eu sempre brinco com os pais, mas quando alguém chega e tem bagunça, você fala para a pessoa, você pede desculpas, desculpe que está bagunçado. Por favor, não faça isso. Se ela chegou e está bagunçado, é ela que chegou no horário errado, está bagunçado. Porque casa tem que ter bagunça. Não pode ter casa daquilo. Quando eu entro num quarto de criança que está tudo encaixotadinho, ou acabaram de arrumar, ou tem alguma coisa errada. No livro tem um texto, né?
No livro tem um texto seu sobre isso, sobre a casa arrumada. Então, tem que pensar muito nisso. Então, tem que cuidar e a gente tem que fazer as mães refletirem, as donas de casa. Não tem problema você ser dona de casa, em absoluto. Quem quer pode ser, quem não quer vai trabalhar, não pode. O problema é no que você vai investir. Se você não quer não ter nenhuma desarrumação na casa, ou você quer ter uma família, teus filhos próximos e que se divirtam. Agora, na pandemia, então, aqui, nossa, eu já dei não sei quantas entrevistas e lives que me perguntavam de coisas a fazer nas famílias, e as famílias estão sofrendo, os professores, eu digo, olha, tenta relaxar e criar aquela, né, uma corrida dentro de casa, e a mesa vai virar teto da cabana, e os travesseiros vão virar, né, navios no oceano, porque pode ser que se você fizer isso, né, desestressa os pais também, e quem sabe os teus filhos não vão lembrar desse período. Nossa, mas aquela época onde minha mãe saía correndo atrás de mim e me caçava no corredor, onde a gente brincava. Olha, eu sinceramente, eu tenho a impressão que eu eduquei bem os meus filhos, porque meus 2 filhos adultos estão comigo e com meu marido aqui em casa, estão em home office também. E, sinceramente, eu tenho coisas muito bacanas acontecendo, né, que a gente tem se divertido. Minha filha já tem pintado coisas, a casa inteira, a garagem está pintada. Hoje ela pintou lá uma parede inteira com flores. A gente assiste filme junto, coisas, né, o estilo Star Wars com eles. São filhos adultos, são filhos de 26 e 28 anos. Né? E que a gente se diverte. Então, quando você cria né, um lastro, quando você cria o afeto, aquilo dura para a eternidade, não é? Eu vou ter muitas lembranças dessa quarentena, sinceramente, muito positivas, muito positivas. Sim, e tem muita gente que reclama da quarentena, mas eu acredito que para grande parte aí está sendo muito aprendizado, não é mesmo, Ju? O quanto que a gente está aprendendo nesse tempo, se dedicando, buscando, estudando, e essa é uma oportunidade legal para que os pais, por isso que nós também pensamos nessa questão, né, Ju? Para que os pais possam estar aprendendo algo, se olhando para dentro, porque agora, nesse momento da quarentena, as pessoas estão tendo contato mais com elas mesmas, estão conseguindo refletir mais sobre tudo o que acontece na vida delas. Então, essa é uma oportunidade para que os pais possam aprender também. Isso mesmo. Não, Estudar conosco. Isso que a doutora Lídia falou é tão lindo, da gente, é o olhar da gente na quarentena, né? Esse olhar, em vez de falar, eu não aguento mais os meus filhos, eles estão bagunçando a casa inteira, eu não aguento mais ficar presa dentro de casa, aproveitar essa casa para se tornar um ambiente de diversão também. Né? E não nessa loucura, porque realmente, como está todo mundo também se reinventando, se gasta muita energia, e eu falo por mim, eu tive que aprender tanta coisa nova nessa quarentena, que tinha dia que eu estava exausta, mentalmente exausta, de tanto aprendizado novo, de tanta coisa. Mas a gente também deixar esse tempo para relaxar, para curtir isso, né? Para vivenciar isso. É uma situação muito complexa. Ninguém está preparado para isso, ninguém nunca esteve. E vai ter momentos nessa quarentena que a gente vai dizer, olha, eu estou cansada, né? Agora vamos cada vez ficar no seu cantinho lá, e tem direito. A gente tem que construir o que a gente chama de compaixão, né? Entender o outro, poder ajudar o outro, e também a autocompaixão. Às vezes a gente não vai dar conta, então não é também pensar, eu sempre vou estar bem. Não, tem horas que a gente vai estar mais para baixo mesmo, mas são momentos. E tem estratégias que a gente pode fazer com os filhos,
inclusive sobre isso, né? Como a psicologia positiva nos indica. Por exemplo, o tal do diário da gratidão, que é uma das coisas mais pesquisadas no universo, e pesquisadas, quando eu digo assim, comprovadas que funciona, né? Então, você ter o caderninho aqui de você, cada dia, você colocar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Hoje eu vi um passarinho no jardim, hoje eu assisti uma live muito bacana com a doutora Lívia, quero que vocês coloquem. Então, esse é um treinamento, a psicologia positiva diz, isso é causa, isso não é quem é mais feliz é mais grato, é quem é mais grato tem mais chance de ser mais feliz. Né? O potinho do elogio para as crianças, todo dia nós temos que colocar aqui para cada um vai ter que colocar um elogio para cada um outro dos membros da família. Assim, eu acho que a Juliana, mamãe, tem um olhar muito bonito, né? Eu acho. Nossa, são atividades que a gente pode entender que essa busca da felicidade, na verdade, é um caminho, né? Não tem lá, você vai encontrar seu pote. Cada dia você vai construindo. E a gente entender o que a gente chama de qual é o nosso estilo parental. Vocês vão abordar isso no curso de vocês, né? Sim, vamos sim, com certeza. Nós estamos seguindo o protocolo certinho, tá todo perfeitinho lá. E é o que nós sempre falamos, né? Quando os pais identificam a forma com que eles lidam com as crianças e educam, fica mais fácil para poder modificar comportamentos, muitas vezes inadequados ou aprendidos também com os seus próprios pais, né? Quando os pais eles deixam de ser permissivos, quando eles deixam de ser autoritários, quando eles começam a incluir essas crianças no meio, a participarem desse convívio familiar, a qualidade de vida dentro de casa melhora, com certeza. E estamos em 47 minutos de live, tá, menina? Só para avisar. Eu sempre. A gente gosta. Eu sempre estou cuidando do tempo aqui. Mas quando os pais conseguem perceber que os filhos podem participar das decisões da casa, mas com afeto e com limites, eu acredito assim que a qualidade dentro de casa muda, assim. E é tão importante a gente falar disso, não é, Ju? O quanto que o nosso curso pode auxiliar as pessoas aqui da nossa região e fora também, já que ele é online, agora com essa possibilidade que a doutora Lídia nos deu, e isso deixa a gente muito feliz, com certeza. Então, eu fico muito feliz também que as pessoas estão fazendo esse programa de qualidade na interação familiar. Vocês usaram o título do meu livro, né? Eduque com Carinho, eu adoro realmente. Ele vai para a 7ª edição, ele já é publicado na Espanha, eu já vou reformular algumas questões, então é interessante. Vamos fazer uma propaganda. O legal desse livro, que a editora Juruá, a editora sempre me diz, por que você não fala o nome da editora? Dentro tem o livro para pais e tem o para filhos. Isso que eu acho que foi uma sacada interessante que eu tive, que é você trabalhar as mesmas questões com os filhos, porque nós estamos pensando lá no futuro, né? E esse programa, é bom dizer, né, esse que vocês vão fazer, que os pais adoram. Eles realmente gostam de fazer, porque não é uma palestra, não é eu te falei isso e aquilo, é um jeito diferente de atender, e agora com esse recurso, né, ao vivo, do online, é quase vivencial, né? Poucas coisas, a nossa questão que a gente, nessa modificação que eu fiz, poucas coisas realmente não dá para fazer, porque dá para fazer tudo nesse momento
desses recursos novos, né, do ao vivo aqui, que provavelmente vão continuar por muito tempo. Né? Dá até para fazer os teatrinhos, viu? Os teatrinhos com todo mundo falando. Eu vou fazer, meu filho que faz teatro, ele vai ensaiar um daqueles com os teatros dos pais lá, e eu vou gravar e vou mandar para vocês, porque isso é interessante. Ah, que legal! Dá para fazer no online, cada um pega um papel e faz. Representa, né? E depois que o grupo, eu acho que assim, o grupo também ele vai se entrosando e a gente no online, eu vejo assim, a gente participa de alguns grupos, né, que está tendo reunião online com frequência, aos poucos a gente vai se afinando, e eu acredito que assim, no primeiro encontro, lógico, é a gente se conhecer, criar esse ambiente confortável, seguro de trabalho, mas depois acho que cada um vai encontrando o seu caminho ali e a gente consegue trazer isso da mesma forma que a gente conseguia trazer no presencial, né? É muito legal, porque a gente vê, eu vejo olho no olho, a gente vê a emoção do outro, a gente vê, então... São recursos, e veja que a gente muda porque o nosso mundo mudou. Então, nesse programa, é um programa de 8 encontros, né? Acho que vocês vão manter os 8 encontros, depois pode alterar, depois pode fazer mais, isso a gente sempre fazia, desde o começo, depois testava mais coisas, com assuntos específicos, né? Por exemplo, no próximo, então, depois do 8º, nós vamos conversar sobre sexualidade infantil, ou vamos conversar um outro tema, por exemplo. Mas de a gente entender essa vida familiar, da gente entender realmente o que são regras e limites, porque elas têm precisões, né, de como fazer. Então, não basta você ler um artigo, você participando junto, né, junto com outros, colocando as suas questões, vai entender. O que fazer com comportamentos indesejados, o que fazer com comportamentos desejados, porque às vezes a gente esquece deles, né? A criança está bonitinha, a gente deixa para lá e não faz nada. Esse vínculo afetivo, o tema voltando no tempo, eu adoro, ele é poderoso, né? Porque ele faz a gente refletir como nós fomos criados e que marcas isso trouxe para a gente. Ele é muito poderoso e muito importante. E o autoconhecimento, né? Que faz a gente entender quem eu sou nessa questão de educação dos filhos e o que eu posso mudar a respeito. Uma das coisas que a gente sempre fala, quando eu digo no meu Eduque com Carinho lá, que são os 12 princípios da educação positiva, eu gosto muito do primeiro princípio, sabe? Que é o amor incondicional. Às vezes as pessoas dizem, ai, que bobagem, todo mundo ama seus filhos. Precisa entender o que é amor incondicional. E talvez o amor, o único incondicional mesmo, seja com os filhos. Você ama porque ele é seu filho, não porque ele se comporta bem ou não. Ele pode errar também. Você pode errar, mas você entendê-lo como filho, né? E amá-lo porque ele é seu filho, mesmo quando ele erra ou quando ele faz alguma coisa, isso é fundamental. Talvez seja o único amor, de fato, que possa ser incondicional, porque todos os outros a gente ama porque faz alguma coisa, ama porque me agrada, ama porque... mas tudo é poderoso demais, não é? E o que é interessante, não é, doutora Lídia, ensinar essa criança a agir da maneira adequada. Então, eu vejo que muitos pais às vezes criticam o comportamento da criança, mas não ensina qual que é o comportamento correto. Igual você falou, deixa passar. Isso. Né? Deixa passar e não corrige. E o corrigir, como corrigir, né? Como corrigir. Então, ela derrubou lá alguma coisa no chão. Ai, que feio!
que você fez, não é feio, aconteceu e derrubou alguma coisa no seu. Ai, mas que bobo que fez isso. Nossa, o seu irmão tira nota boa e você nessa coisa. Então, são coisas, veja, que às vezes, não que os pais sejam malvados e horrorosos, não é isso, nós erramos também. Né? Até eu que estudo isso, eu já errei. Pode ser que erre ainda, com certeza. Por isso que não é culpa, né? Não é apontar a culpa, é só dar mais ferramentas para, nesse momento, eu saber como agir. Como mudar, porque senão a gente repete as velhas frases que a gente às vezes ouviu, né? E que a gente ouve por aí também, e não sai disso. E eu preciso aprender coisas novas. Eu não posso humilhar, eu não posso comparar, eu não posso ficar. Então, tem um monte de coisas que as pesquisas, os estudos mostram o que serve e o que não serve para educar um filho. Né? Uma família, ela pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco. Então, depende do que você faz. Não basta ser família. É o que se faz, pode ser proteção ou pode ser um risco. Perfeito. Quase no final do nosso tempo aqui. Sim. Inclusive, ela já foi respondendo ali as perguntas que eu ia fazendo, por isso que eu fui deixando ali, sabe? Ela já foi. Claro! Faladeira, né? Precisava Perfeito. fazer mais depois do curso, a gente faz mais um. Adoraria. Adoraria, mas sinceramente, ela foi respondendo certinho ali o script. Alguma consideração a mais, assim, Ju? Alguma coisa que você queira perguntar para a doutora Lídia? Algo a mais, assim? Então, eu acho assim, uma dica que eu gostaria que ela desse para a gente, para os pais, é como depois que termina o curso, a gente continuar mantendo os comportamentos. Porque enquanto a gente está no grupo, é mais fácil, porque o grupo um vai ajudando o outro. Tem um reforço, né? Reforço positivo. Depois que sai do grupo, eu vou continuar precisando da repetição até mudar o meu padrão de comportamento, até mudar esse meu padrão neural. Qual dica, qual orientação durante essa experiência que você já viu durante todos esses anos que contribui mais para isso? Então, tem algumas coisas que no próprio curso, né, a gente dá dicas de como registrar, de como fazer algumas coisas, eu acho que tem que incentivar a continuar fazendo aquelas questões. Mas uma das coisas interessantes que a gente fazia desde o começo era continuar de fato. O programa são 8 encontros, e são 8 encontros, não é porque 8 são suficientes, claro que não, mas a gente queria que as pessoas não faltassem, porque se falta um encontro, pronto, você perde um tema enorme a cada falta, né? Então, a gente não queria que isso acontecesse, e pesquisando, nós vimos que tinha que diminuir esses encontros com esses grandes temas, mas depois a gente continuava, e vocês também podem e devem continuar. Então, mesmo mais um encontro a cada 2 semanas, por exemplo, a cada 2 semanas ou a cada mês, continuar com novos temas, porque tem temas, nossa, tem muitos temas ainda, que é justamente para fixar esse comportamento. E o grupo, ele é fascinante. O grupo tem estudos também que mostram que tem certos temas como esse, que o grupo ele é mais eficaz do que terapia individual. É que isso que a Juliana falou. Porque um vai, né, estar do lado do outro, eu me identifico, eu vejo como é que o outro agiu, eu ouço o que o outro fez, né, e me valoriza, eu ensino outros. Então, isso é fascinante. Então, para os pais, em especial, o grupo é muito melhor do que terapia individual. Que bom. Perfeito. Fico muito grata, muito grata. Por mim, a gente ficaria aqui mesmo, eu acho que mais horas conversando. Eu adoro também. Mas foi ótimo, doutora Lídia. Agradecer, então, você por tudo.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Adoro falar, falo até demais, né? Começo. Mas Foi ótimo. eu acho uma das coisas fascinantes, eu sou fascinada por esse tema, e uma das coisas que mais me toca realmente é família, são relacionamentos afetivos, é isso que a gente leva para o resto da vida, são as coisas mais importantes. As pessoas que acham que felicidade é buscar felicidade, é ter mais coisas, não. Felicidade é um caminho e todo dia você fazer um pouquinho e buscar as relações. E é isso que nós vamos fazer, não é? Eu estou muito feliz, porque eu escolhi a minha profissão, né, há 20 anos atrás, para trabalhar com pessoas e relações, né? E voltar para a questão da orientação parental, nesse movimento, porque na clínica, a gente faz orientações muito pontuais, né? Então, voltar para esse grupo, voltar para essa orientação, está me trazendo uma satisfação pessoal muito grande, de poder estar contribuindo de alguma maneira e trabalhando em cima disso. E eu estou realmente muito feliz, e feliz de ter um material tão completo e tão estruturado para a gente poder trabalhar. Fico muito feliz mesmo. E vamos aperfeiçoando, já está na 4ª edição, daqui a pouco já sai a 5ª, e é sempre assim. Não para. Tem um poeta que diz, a gente nunca termina um livro, a gente abandona o livro, porque sempre tem mais. E a gente vai descobrindo mais coisas e estudando para o resto da vida, né? Joia. Perfeito. Perfeito. Que momento gostoso. Foi maravilhoso mesmo, doutora Lídia. Obrigada por tudo. E espero que a gente possa ter outras conversas assim. De novo, vocês me contam se as pessoas gostarem e a gente faz mais. Tem vários comentários aqui. Eu fui deixando porque eu achei interessante ali tua fala, muito, muito bacana. Mas muitos comentários, ó, tem elogios. Eu não estava vendo os comentários. Tem elogios ali para você, ó. Escreveram assim, adorando a doutora Lídia, muito conhecimento e simplicidade. Então, meninas, eu adorei estar. Gosto de falar e quando precisar, se gostarem, a gente faz de novo. Podemos falar de temas específicos. Como punição, como o que fazer com a voz. Tem muitos temas e que a gente tem, e o mundo inteiro tem muitas pesquisas para a gente falar. Tá e uma coisa que você... Oi? E uma coisa que você fala também, que é um trabalho lindo, que é a questão da adoção, né? O papel da adoção, o papel dos pais na adoção, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Não se tem muita fala a respeito disso, e é uma das suas expertises também, dos livros e todo o material, também é bem interessante. Há mais de 30 anos, então só tem tempo ainda para eu falar um negócio? Pode. Mas com certeza. Então, uma das pesquisas que eu fiz com filhos adolescentes falando dos seus pais, e tinha 2 grupos, um grupo de adolescentes que foram adotados, grupo grande, e um grupo de filhos genéticos, que falaram sobre as práticas educativas dos seus pais, aquela coisa de responder os questionários, tudo. E você sabe que no cômputo geral, os filhos por adoção falavam melhor das práticas educativas dos seus pais? E nós ficamos refletindo por quê? Várias questões interessantes. Porque geralmente quem adota tem uma idade um pouquinho superior, né, do que quem tem filhos com 20 e poucos anos, se prepara, é obrigatório, você tem que passar por cursos, por palestras, pensa mais a respeito do papel, valoriza mais aquele papel. Então, é um dado muito bonito que eu sempre conto para mostrar, olha como é importante você refletir sobre essa sua tarefa que você decidiu ser mãe e ser pai, não é? Que lindo, com certeza. Perfeito, muito lindo. Muito bom mesmo, pessoal. Então, obrigada a todos que estiveram aqui.
Para as meninas que estão perguntando ali no comentário como que faz para fazer o curso, já mandei o link, olha, tá muito legal. Então é só clicar ali no link, fazer a inscrição. O pagamento é tudo por lá pelo site também, muito tranquilo, tá bom? Então qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente também. Doutora Lídia, quer deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar seu trabalho também? Como é que eu posso deixar? Só falo aqui para vocês. Só fala isso. Só fala que eu escrevo ali para o pessoal. O Instagram é Lídia MD Weber, né? No Facebook é Lídia Dobriansky Weber. E tá bom já. Pode contar comigo lá que a gente vai começando. E quem sabe num dos cursos, num dos que vocês vão dar lá, eu não apareço dar um oi, hein? Nossa, ia ser lindo. Muito bom. Vamos combinar. Quem sabe na estreia do curso, né, Ju? Nossa. Claro. Ai, que bacana. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau. Um beijo. Com Deus, obrigada. Tchau.